Luma descobre um segredo obscuro sobre sua família e parte em busca da verdade, mas acaba caindo numa cilada mortal. O único homem que podia ajudá-la aparece morto e as provas apontam direto para ela. Agora, acusada de assassinato, Luma precisa escapar do jogo sujo de Molina antes que seja tarde demais. Luma encara Berta com os olhos arregalados, tentando processar o que acabou de ouvir. A mulher, com as mãos trêmulas e a voz embargada, continua. Sua avó possuía uma coleção valiosíssima. Obras de Picasso, Cézanne. Mas tudo desapareceu. E tem mais, Luma. Você tem uma tia, Regina. O nome bate forte, como um eco de algo que sempre esteve ali, escondido. Luma sente o coração acelerar. Uma tia? Por que nunca ninguém mencionou isso antes? Onde ela tá? A voz dela sai urgente. Berta respira fundo, hesita. Depois solta de uma vez. Internada num hospital psiquiátrico há anos. A revelação deixa um gosto amargo na boca de Luma. Algo não encaixa. Uma tia perdida, quadros valiosos sumidos. E tudo isso enterrado no passado como se nunca tivesse existido. O silêncio da família agora soa mais alto do que nunca. Sem perder tempo, ela parte para o hospital. O lugar tem um cheiro misturado de desinfetante e solidão. Corredores compridos, paredes sem vida. O frio sobe pela espinha de Luma enquanto segue a enfermeira até o quarto indicado. Quando a porta se abre, Regina está sentada perto da janela, olhando para o nada. O tempo parece ter passado por ela sem pedir licença. Os olhos fundos, a pele pálida, mas ainda há algo ali, um brilho inquieto. Luma dá um passo à frente. Tia Regina? A mulher pisca algumas vezes antes de focar nela. Um silêncio pesado se instala. E então, sem aviso, Regina avança, agarrando o braço de Luma com força. Foi ele! A voz dela sai rouca, carregada de raiva e desespero. Molina! Ele roubou tudo da nossa família! Me jogou aqui para ninguém descobrir! O nome atravessa Luma como um raio. Molina. O mesmo homem que sempre rondou a família dela como uma sombra. O quebra-cabeça começa a se formar, peça por peça. E agora? O sangue de Luma ferve. Ela não vai deixar isso passar. Eu vou descobrir a verdade. Murmura, olhando nos olhos da tia. Regina aperta ainda mais seu braço, como se estivesse segurando um fio de esperança. A verdade está na arte, menina. Procura por Leonardo. Ele sabe onde tudo foi parar. Luma assente, sentindo o peso daquela missão. Regina tem razão. A verdade está lá fora, esperando para ser desenterrada. E ela vai até o fim. Sem perceber, já colocou os pés num caminho sem volta. O relógio na parede da cafeteria marca quase meia-noite. Luma tamborila os dedos na mesa, impaciente. Mavi está sentado na frente dela, os olhos atentos, como se tentasse decifrar cada expressão dela. Você tem certeza que quer mexer com isso? Ele pergunta, a voz baixa, quase num sussurro. Luma solta um suspiro pesado. Não tem mais volta. Se Molina fez tudo isso com a minha família, eu preciso provar. Mavi balança a cabeça pensativo. Ele conhece Molina. Sabe que o cara não brinca em serviço. Mas também sabe que Luma não vai parar até chegar no fundo dessa história. O galerista Leonardo, ele pode ter alguma pista. Mavi diz. Eu conheço gente que pode levar a gente até ele. O coração de Luma dá um salto. É isso, Leonardo. Se Regina estava certa, ele sabe onde os quadros foram parar. Mas enquanto ela e Mavi começam a mover as peças, Molina já está um passo à frente. Molina anda de um lado para o outro no escritório luxuoso, o rosto fechado. Do outro lado da linha, Leonardo fala rápido, nervoso. Eu não posso simplesmente sumir, Molina. As coisas não funcionam assim. Molina aperta o telefone com força. Você acha que tem escolha? Se a Luma te encontrar, você tá ferrado. E se você tá ferrado, eu também tô. O silêncio do outro lado da linha já diz tudo. Leonardo sabe que Molina não faz ameaças vazias. Mas ele hesita.
Talvez ainda tenha uma chance de sair disso sem fugir como um criminoso. Mas Molina não está disposto a correr esse risco. Ele se aproxima do bar no canto da sala, pega uma garrafa de uísque e despeja um líquido incolor dentro de um copo. Mexe devagar, como se estivesse saboreando cada segundo. Eu sempre gostei de você, Leonardo, mas traição... Ah, isso eu não perdoo. Do outro lado da cidade, Leonardo não faz ideia de que acabou de assinar sua sentença de morte. A porta da galeria range quando Luma empurra devagar. O ambiente está mergulhado num silêncio pesado, quase sufocante. Luzes apagadas, cheiro forte de tinta misturado com algo mais... algo metálico. Um arrepio sobe pela espinha dela. Leonardo! A voz sai baixa, mas ecoa no espaço vazio. Nenhuma resposta. O salto dela estala contra o chão de madeira enquanto avança. O lugar, que normalmente transborda arte e sofisticação, agora parece um cenário de pesadelo. O coração de Luma bate forte. Alguma coisa está errada. E então, ela vê. Leonardo está caído perto da escrivaninha, os olhos arregalados, fixos no nada. O rosto está pálido, a boca ligeiramente aberta, como se tivesse tentado dizer algo antes do último suspiro. O copo tombado ao lado dele espalha um líquido âmbar pelo chão. O estômago de Luma se revira. Meu Deus! Ela dá um passo para trás, a respiração acelerada. O que diabos aconteceu aqui? Antes que consiga processar, um feixe de luz forte atravessa a galeria. Sirenes cortam o silêncio da rua lá fora. Mãos na cabeça! A voz autoritária faz o sangue de Luma gelar. Ela congela, o coração disparado. 2 policiais entram de armas em punho, os olhos cravados nela. Eu não fiz nada. A voz dela falha, mas ninguém parece ouvir. Um dos policiais avança, segura o braço dela e a vira de costas. O clique frio das algemas fecha em torno dos pulsos dela. Você está detida. Luma arregala os olhos, o ar faltando nos pulmões. Isso não está acontecendo, não pode estar acontecendo. Mas a realidade cai sobre ela como uma tempestade violenta. Molina conseguiu. O cheiro de mofo e ferro enferrujado invade as narinas de Luma quando a porta da cela se fecha atrás dela com um estrondo. O barulho ecoa, cortando qualquer esperança de que aquilo seja só um pesadelo passageiro. Ela puxa os pulsos algemados para frente, a pele marcada pelo aperto frio do metal. Eu já disse que sou inocente. A voz dela sai firme, mas o policial do outro lado nem pisca. Ele solta um suspiro entediado, anotando alguma coisa no bloco de anotações. Todo mundo diz isso. Luma cerra os dentes. O desespero ameaça tomar conta, mas ela não pode ceder. Não ali, não agora. A cela ao lado tem uma mulher de olhar vazio, sentada num canto, mexendo nos próprios dedos como se o tempo não existisse. No fundo, um homem cochila, resmungando palavras sem sentido. O ambiente todo parece respirar derrota. Mavi aparece no corredor, os olhos arregalados ao vê-la ali. Que merda aconteceu? Molina fez isso. Luma responde, se segurando nas grades. Ele armou isso tudo. Mavi passa as mãos pelos cabelos, bufando. Isso tá muito errado. Eu vou tirar você daqui. Luma assente, mas no fundo sente um frio na espinha. Molina planejou cada detalhe. Se ela tá ali, é porque ele tem certeza de que ninguém vai conseguir tirá-la tão fácil. Do outro lado da cidade, Molina gira um copo de uísque entre os dedos. Um sorriso torto no rosto. O telefone toca. Tá feito. Ela tá onde deveria estar. A voz do informante soa tranquila. Molina solta um riso baixo. Perfeito. Agora vamos garantir que ela fique lá para sempre. Daniel explode ao ver Cristiano beijando Michele, e suas palavras arrasadoras deixam tudo fora de controle, virando a vida dos 3 de cabeça para baixo. Cristiano desembarca no aeroporto como um homem que acabou de recuperar não apenas a liberdade, mas também a esperança. O rosto,
marcado por meses de angústia, carrega um sorriso que parece gritar: "Eu venci!". Enquanto arrasta sua mala, o barulho das rodinhas no chão ecoa como um anúncio de sua chegada triunfal. Ele passa pelo portão de desembarque com passos firmes, ignorando os olhares curiosos. A cada movimento, é possível sentir a mistura de alívio e ansiedade que transborda de dentro dele. Eu vou surpreender a Michelle. Ela não vai acreditar quando me ver. A frase escapa de seus lábios como uma promessa, enquanto Cristiano respira fundo, como se o próprio ar do Brasil lhe devolvesse as forças. Do outro lado da cidade, Michelle olha pela janela da casa onde mora com Daniel. Há dias, ela não consegue evitar um aperto no peito que não sabe explicar. É como se algo estivesse prestes a acontecer. Seus dedos deslizam pela alça da caneca de café e a mente, sem permissão, a leva para o passado. Cristiano sorrindo ao sol, prometendo que voltaria para ela. Enquanto isso, Cristiano chama um táxi e dá o endereço com convicção. "Direto para a Vila das Palmeiras, por favor." A voz firme revela que ele já imaginou aquele momento inúmeras vezes. Ele sente o coração acelerar, mas ao invés de ceder à ansiedade, ele se apoia na memória de Michelle, como uma âncora que o manteve firme durante todo aquele pesadelo. No caminho, o táxi passa por ruas que ele não via há tempos. A cidade parece a mesma, mas ao mesmo tempo diferente. Talvez seja ele que tenha mudado. Os prédios, as árvores e até o céu, tudo parece sussurrar que ele está de volta, que a história dele ainda não acabou. Ela vai ficar tão feliz. Eu sei que vai, murmura, como se precisasse ouvir isso em voz alta para acreditar. Mas lá no fundo, uma sombra de incerteza insiste em surgir, um aviso silencioso que ele tenta ignorar. O carro vira na esquina da casa de Daniel e Cristiano sente uma onda de adrenalina tomar conta de si. Ele não percebe, mas o destino já está preparando um palco cheio de surpresas e conflitos para esse reencontro. O momento de vê-la novamente está mais próximo do que ele imagina, mas o que o espera do outro lado da porta está longe do que ele planejou. Cristiano para em frente ao emprego de Michelle, o coração martelando no peito, como se quisesse anunciar sua presença antes mesmo que ele tocasse a campainha. Ele respira fundo, ajeita o colarinho da camisa e tenta controlar o sorriso ansioso que teima em surgir. "É agora", diz para si mesmo, baixinho, enquanto seus dedos tocam a campainha. Lá dentro, Michelle, ainda distraída, ouve o som e sente o corpo inteiro gelar. Não é apenas a surpresa de uma visita inesperada. É algo mais profundo. Um pressentimento que se instala feito um nó em sua garganta. Ao abrir a porta, o tempo parece desacelerar. Cristiano está ali, na sua frente, como um fantasma do passado que voltou à vida. Os olhos dela piscam várias vezes, como se tentassem confirmar que o que está vendo é real. Ele, por outro lado, não esconde a emoção. "Michelle, eu voltei." Ela engole seco, sem saber o que dizer. Suas palavras parecem presas, enquanto Cristiano avança um passo, os olhos brilhando de alegria. "Eu disse que ia provar minha inocência, e aqui estou. Você tá me ouvindo? Eu tô livre, Michelle. Livre!" O sorriso dele é contagiante, mas não chega a tocar o coração de Michelle. Ela sente o chão desaparecer sob os pés. "Cristiano, você tá aqui mesmo?" A pergunta sai mais como um sussurro do que uma frase, carregada de incredulidade. "Claro que tô. Eu não podia esperar mais um segundo para te ver. Tanta coisa aconteceu." Cristiano fala rápido, como quem precisa tirar meses de angústia do peito. Ele estende a mão para tocar no rosto dela, mas Michelle recua instintivamente. O gesto faz o sorriso dele vacilar por um segundo. Cristiano, no entanto, não percebe o desconforto de Michelle. Sua mente está cheia de planos, de memórias, de tudo o que ele imaginou enquanto estava longe.
Ele segura as mãos dela, ignorando a tensão em seus olhos. Você não faz ideia de como eu sonhei com esse momento. Eu só pensava em você, Michele. Só em você. Ela tenta sorrir, mas o gesto é forçado. Quase um pedido mudo para que ele pare. Antes que ela possa responder, Cristiano a puxa para um abraço apertado. Michele sente o coração bater descompassado, mas não de alegria. É como se estivesse presa em um momento que não pode controlar. Sem avisar, ele a beija. Um beijo intenso, cheio de saudades e de tudo o que ele reprimiu durante meses. Mas para Michele, aquilo não tem o sabor esperado. Ela tenta processar o que está acontecendo, mas antes que consiga, um barulho interrompe o momento. A porta da sala se abre e Daniel aparece. Ele para no meio do caminho, o olhar congelado em uma mistura de surpresa e indignação. O que está acontecendo aqui? Sua voz ecoa pela sala como um trovão, trazendo consigo o início de um caos inevitável. O ar parece congelar no instante em que Daniel surge na sala. Ele está parado ali, com os olhos arregalados e a expressão dividida entre incredulidade e fúria. Michele recua imediatamente, como se o peso daquele momento fosse demais para suportar. Cristiano, por sua vez, ainda não percebe a gravidade da situação. Ele olha para Daniel com a confusão estampada no rosto, como quem tenta decifrar o porquê daquela interrupção. Quem é esse Michele? Cristiano finalmente quebra o silêncio, apontando para o homem que o encara como se estivesse diante de um inimigo. Daniel, no entanto, não espera explicações. Ele avança um passo, os punhos cerrados, e a tensão no ar cresce como uma corda prestes a se partir. Eu que pergunto, quem é você? Daniel dispara, a voz carregada de ciúmes e raiva. Michele tenta intervir, mas sua voz sai embargada. Daniel, calma, eu posso explicar. Mas Daniel não quer explicações. Ele encara Cristiano de cima a baixo, como se já tivesse entendido tudo o que precisava. Cristiano finalmente começa a entender a situação. O olhar de triunfo que ele carregava desde que pisou naquela sala desaparece, substituído por um misto de choque e indignação. Espera aí, vocês dois estão juntos? Ele olha para Michele, buscando alguma resposta que amenize a confusão em sua mente. Michele passa as mãos pelo rosto, o coração disparado. Cristiano, eu não queria que fosse assim. Sua voz é quase um sussurro, mas carrega o peso de tudo o que ela não conseguiu dizer antes. Daniel, no entanto, não está disposto a ouvir mais nada. Ele aponta para Cristiano, como se quisesse deixar bem claro quem está no comando ali. Cristiano dá um passo à frente, ignorando o tom ameaçador de Daniel. Eu sou o cara que ama essa mulher. Você acha mesmo que pode aparecer na minha frente e mandar embora? Sua voz ganha força, como se toda a dor e o desejo de reconquistar Michele explodissem de uma só vez. A tensão entre os dois cresce, e Michele sente como se estivesse presa entre duas forças opostas. O olhar de Cristiano é uma mistura de mágoa e determinação, enquanto Daniel parece prestes a explodir a qualquer momento. O som do relógio na parede ecoa pela sala, marcando o tempo como um lembrete cruel de que aquilo não vai terminar bem. Michele tenta dizer algo, mas sua voz é abafada pelo turbilhão de emoções ao seu redor. E no meio do silêncio pesado, uma decisão precisa ser tomada. Mas quem será o primeiro a agir? Michele dá um passo para trás, como se quisesse se esconder do peso esmagador daqueles olhares que agora disputam por ela. Os olhos de Cristiano, carregados de uma mistura de mágoa e expectativa, encontram os de Daniel, que arde de indignação, como uma chama que ameaça incendiar tudo ao redor. Ela sente o chão escapar, como se estivesse à beira de um precipício. Michele, fala alguma coisa. Cristiano rompe o silêncio, a voz carregada de frustração. Ele não consegue esconder o tom desesperado, como se a única coisa que o mantivesse ali fosse a resposta dela. Mas Michele
não responde. Ela olha para Daniel, que cruza os braços e ri de maneira amarga. Sério, Michele? Esse cara tá esperando que você escolha ele, depois de tudo que a gente viveu? Ela tenta respirar fundo, mas suas palavras saem em fragmentos. Não era para ser assim. Sua voz é frágil, quase um sussurro perdido entre as ondas de tensão que tomam conta da sala. Cristiano avança um passo, agora encarando Michele diretamente. Você tá com ele por quê? Porque achou que eu nunca mais ia voltar? Michele, eu fiz tudo isso por você. Eu passei por tudo aquilo acreditando que quando eu voltasse, você estaria aqui. As palavras dele caem sobre ela como pedras, pesadas e implacáveis. Michele sente os olhos marejarem, mas não encontra forças para reagir. Daniel solta uma risada curta e sarcástica. Ah, então agora ele é o herói, né? Grande história. Mas onde ele estava quando você precisava de alguém? Onde ele estava quando você ficou sozinha? Cristiano dá meia volta, com os punhos cerrados, e encara Daniel de perto. O espaço entre os dois parece pequeno demais para conter tanta fúria. Eu estava lutando pela minha liberdade. Você acha que é fácil ser acusado de um crime que não cometeu? Enquanto você estava aqui, eu estava sobrevivendo pensando nela todos os dias. Michele tenta intervir, a voz tremendo. Por favor, parem! Mas é como se os dois não a ouvissem. A sala se torna uma arena invisível, onde cada palavra é uma lança arremessada sem piedade. Daniel não recua. Ele aponta para Cristiano, a expressão carregada de desprezo. Você perdeu cara. Essa história já acabou e você não faz parte dela. Cristiano, no entanto, não se dá por vencido. Ele olha para Michele, os olhos implorando por alguma reação. Michele olha para mim, diz que ele tá certo, diz que eu não tenho mais chance. Ela aperta as mãos, os lábios trêmulos. Cada fibra do seu ser parece dividida, puxada em direções opostas. A tensão cresce no ambiente, sufocando qualquer possibilidade de resolução imediata. Do lado de fora, uma tempestade começa a se formar, como se o mundo lá fora refletisse o caos que está acontecendo dentro daquela sala. E Michele, no centro de tudo, precisa decidir. Mas o que fazer quando o coração está preso entre o passado e o presente e nenhuma escolha parece capaz de trazer alívio? Luzia, a nova namorada de Edmilson, faz o malandro virar seu capacho de forma surpreendente. O segredo por trás dessa reviravolta vai deixar todos abismados e promete ensinar um segredo que vai transformar a vida de todas as mulheres. Edmilson ajeita a camisa amarrotada e dá aquele sorriso convencido enquanto apresenta Luzia à família. Essa é a Luzia, minha companheira agora, anuncia, com um tom que mistura orgulho e uma pontinha de superioridade. Mas o clima ao redor da mesa do puxadinho está longe de ser festivo. Du observa de canto de olho, já com aquela expressão de quem sabe que encrenca está no horizonte. Luzia, por sua vez, não economiza nas palavras. E aí, gente, cadê o cafezinho? Porque aqui não tem ninguém com cara de milionário, mas também não sou de passar vontade, não. A frase vem carregada de um tom meio debochado, que faz até a Lorena largar o garfo, constrangida. A convivência começa a mostrar seus traços logo nos primeiros dias. Luzia, com um olhar avaliador, vai tomando conta do espaço. Não demora para ela pedir que Edmilson tire a mesa ou arrume o sofá. E vê se me traz um copo d'água também, já que está em pé, ordena, sem sequer erguer os olhos do celular. Ele, com um suspiro, vai sem reclamar, como se aquele papel fosse a coisa mais natural do mundo. Quando o almoço é servido, Luzia mal espera a primeira garfada para soltar. Mas que gororoba é essa, Edmilson? Tá querendo me matar, é? Ele engole em seco, tentando se justificar. O problema é o fogão, é velho, sabe? Foi o Wagner que me deu. Luzia não deixa barato. Se até o fogão é esmola, imagina o dono dele. Francamente, homem...
Edmilson abaixa a cabeça, murmurando que vai resolver tudo. Mas o brilho de sua autoconfiança habitual já está se apagando. Luzia percebe e se aproveita. Resolve mesmo. E, enquanto isso, vê se pensa numa maneira de me dar o que eu mereço. Porque isso aqui tá longe de ser o que eu esperava. E é nesse clima de humilhação e controle que Edmilson vai percebendo que o jogo virou... Edmilson serve o prato com as mãos ligeiramente trêmulas, tentando disfarçar o nervosismo. O cheiro da comida preenche o pequeno espaço do puxadinho. Mas Luzia franze o nariz antes mesmo de provar. O que é isso aqui, hein? Parece comida de hospital. Ela cutuca o arroz com o garfo, enquanto Edmilson tenta emplacar uma justificativa. É o fogão, Luzia, já te falei. Esse trem já veio com defeito. Culpa do Wagner. Ela ergue os olhos, lançando um olhar cortante que faz Edmilson recuar um passo. Ah, claro. Sempre a culpa é de alguém, né? Porque, óbvio, você não tem culpa de nada nessa vida, né, Edmilson? Aliás, se eu soubesse que estava entrando nessa furada, tinha ficado na minha birosca ganhando o meu dinheiro. Ele, agora sem saber onde enfiar a cara, força um sorriso tímido. Eu vou melhorar isso, prometo, Luzia. Mas ela não parece nem um pouco impressionada. Promessa não enche barriga, querido. Quando você resolver fazer algo direito, me avisa. E enquanto isso, faz um café para ver se pelo menos nisso você acerta. Edmilson se apressa até o fogão, enquanto Luzia se recosta na cadeira cruzando os braços. Ele tenta manter a calma, mas a cada movimento parece mais atrapalhado. A água ferve, o pó de café se espalha pela bancada e ele ainda derrama um pouco do líquido ao servir a xícara. Tá brincando com a minha cara, né? Olha isso, Edmilson, nem um café você sabe fazer. Tô começando a achar que eu fui amaldiçoada, viu? Luzia joga a cabeça para trás, soltando um suspiro dramático. Ele encara o chão por um momento, mas antes que consiga responder, Luzia se levanta de repente. E já que tá nessa vibe de agradar, aproveita e me dá uns trocados. Vou ao salão porque mais bonita eu preciso ficar. Edmilson vasculha os bolsos, tirando algumas notas amassadas e moedas. Tá aqui, Luzia, é o que eu tenho. Mas antes que termine a frase, ela arranca o dinheiro da mão dele, revirando os olhos. Tudo isso? Não acredito que ia ficar com a metade, hein? Ai, Edmilson, você é um caso perdido. Enquanto Luzia se retira com o dinheiro na mão e um rebolado de quem sabe que tem o controle, Edmilson suspira fundo, encarando o fogão como se esperasse que ele lhe desse alguma resposta. O som dos passos dela desaparece pelo corredor, mas o gosto amargo da humilhação fica. E ele ainda não sabe que isso é só o começo. Edmilson está sentado no velho sofá do puxadinho, contando as poucas moedas que sobraram do último ataque de Luzia. Ele suspira, passando a mão na nuca, enquanto ouve o barulho das sandálias dela ecoando pelo chão. Luzia aparece na porta com um vestido novo e o cabelo impecavelmente arrumado. E aí, o que achou? Gastei uma nota no salão, mas pelo menos agora tenho cara de gente. Diferente de certas pessoas, ele tenta sorrir, mesmo com o comentário ácido. Tá bonita, Luzia. Sempre tá. Mas ela não responde, apenas se joga na poltrona pegando o celular. Preciso de mais dinheiro, Edmilson. Tenho que pagar a conta da manicure que ficou pendurada. Edmilson pisca confuso. Mais dinheiro? Mas eu já te dei tudo o que tinha. Luzia ergue os olhos do celular, impaciente. E o que eu tenho a ver com isso? Se vira. Vai pedir para alguém, vender alguma coisa, dar um jeito, sei lá. Eu não tô aqui para sustentar homem, não. Ele abre a boca para responder, mas logo desiste. Levanta do sofá, pega a carteira vazia e a encara, como se estivesse esperando que algo mágico aparecesse ali. A vida que ele imaginou com Luzia está virando um pesadelo, mas ele engole o orgulho e murmura. Vou resolver isso, Luzia. Pode deixar. Sem dar muita atenção, ela balança a cabeça, mas logo volta a falar, como se estivesse ditando as ordens do dia. Ah,
e aproveita para dar uma olhada nesse fogão de novo. Não quero mais comer comida com gosto de queimado, ouviu? Pelo amor de Deus, Edmilson, faz alguma coisa que preste hoje. Ele sai de casa, o olhar perdido. Enquanto caminha pelas ruas do bairro, sente o peso da humilhação em cada passo. O vento frio da noite sopra, mas mesmo assim, a testa de Edmilson está coberta de suor. Ele tenta pensar em uma solução, qualquer coisa que possa amenizar a situação. Ao longe, a luz da birosca de Luzia ainda está acesa. Ela pode estar com ele, mas nunca deixou de ser dona do próprio espaço, e naquele momento parece que é Edmilson quem perdeu todo o seu território. Ele aperta o passo, mas no fundo sabe. Está correndo atrás de algo que pode já estar fora de alcance. Edmilson volta para o puxadinho, carregando uma sacola com algumas frutas e um pão velho, o máximo que conseguiu com o troco emprestado de Wagner. Assim que ele cruza a porta, Luzia está deitada no sofá, pintando as unhas dos pés. Ela nem ergue os olhos. Demorou, hein? Achei que tinha fugido. Ele força um sorriso e coloca a sacola na mesa. Eu trouxe umas coisas para a gente comer. Mas antes mesmo de terminar a frase, Luzia já pega uma maçã, examina e torce o nariz. Só isso. Pelo visto é tudo o que você sabe fazer, né? Trazer o resto que ninguém quer. Edmilson solta o ar pelos lábios, visivelmente desgastado. Eu tô tentando, Luzia. Você sabe que não tá fácil pra ninguém. Ela ri, mas não é um riso leve, é carregado de desdém. Não tá fácil pra ninguém? Ah, me poupe, Edmilson. Difícil é aguentar você, viu? Nunca vi homem pra ser tão inútil. Ele aperta os punhos ao ouvir, mas não responde. Apenas pega o pão e começa a preparar alguma coisa na bancada improvisada. Enquanto corta os ingredientes, os xingamentos de Luzia continuam, enchendo o ambiente como um eco cruel. Olha, para falar a verdade, nem sei por que ainda tô aqui. Devia ter ficado na birosca mesmo, que lá pelo menos ninguém me faz passar essa vergonha. Edmilson para por um instante, a faca na mão, tremendo levemente. Ele vira o rosto, mas não olha diretamente para ela. Você sabe que eu tô fazendo o que posso, Luzia. Só queria um pouco de paciência. Ela dá uma gargalhada que parece fazer as paredes tremerem. Paciência? Querido, paciência eu já deixei lá no salão. Vai ver se acha por lá. Então, de repente ela levanta do sofá, alisando o vestido. Aliás, vou sair um pouco. Preciso de um ar e aqui tá insuportável. Antes que ele consiga responder, Luzia já está na porta, colocando os saltos e ajeitando os cabelos. Ah, e nem precisa me esperar acordado. Eu volto quando tiver vontade. A porta bate e o som ecoa pela pequena casa. Edmilson fica parado no meio da cozinha, com a faca ainda na mão, encarando o vazio. Lá fora, os passos de Luzia vão diminuindo até desaparecerem. Mas na mente dele, as palavras dela continuam, como um disco riscado. Ele se senta à mesa, o pão esquecido na bancada, e apoia a cabeça nas mãos. O silêncio do puxadinho agora é quase ensurdecedor. Mas mesmo assim, Edmilson sente que está sendo esmagado por ele. E sem que ele perceba, a noite avança, trazendo consigo algo que ele ainda não consegue enxergar. Molina retorna trazendo o caos. Mércia expulsa Volney, Mavi luta para esconder seus segredos e Viola tenta manipular todos para salvar sua pele. Mércia atravessa os corredores do resort com passos firmes, o salto ecoando como um anúncio de guerra iminente. O olhar, sempre altivo, está carregado de determinação, enquanto uma pasta preta em suas mãos parece guardar um segredo capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Na sala de reuniões, os acionistas discutem com entusiasmo os detalhes do contrato com a Calcan. Mavi, sentado à cabeceira da mesa, tenta manter a postura, mas sua expressão tensa denuncia a hesitação. De repente, a porta se abre e Mércia entra sem pedir licença,
como uma tempestade que não espera convite para destruir. O silêncio domina o ambiente. Todos os olhares se voltam para ela. Volney, sentado à direita de Mavi, se levanta, surpreso e apreensivo. O que você pensa que está fazendo aqui, Mércia? Volney dispara, tentando manter a compostura, mas o tremor em sua voz é perceptível. Ela ergue a cabeça, encarando-o com um sorriso frio. Corrigindo um erro, antes que ele destrua tudo o que construímos. Mércia se posiciona diante da mesa, abrindo a pasta com gestos calculados. Os documentos da Calcan estão ali, mas, em vez de explicações, ela os arremessa sobre a mesa. Papéis deslizam como uma avalanche, espalhando-se entre os presentes. Esse contrato é uma fraude, declara, a voz carregada de autoridade. Uma fachada montada por Volney e sua parceira de trapaças, Viola. Um burburinho começa entre os acionistas. Mavi tenta intervir, levantando a mão como se pudesse conter o caos. Mãe, o que você está dizendo? Ele parece dividido entre o choque e a culpa. Estou dizendo que seu padrasto aqui... Mércia se vira para Volney, apontando para ele como um carrasco prestes a executar sua sentença. Enganou todos vocês! Volney avança, o rosto ruborizado de raiva. Pare com isso, Mércia! Você está destruindo tudo! Não, Volney. Você destruiu tudo quando decidiu colocar o futuro desta empresa nas mãos de uma mentira. Sem hesitar, Mércia pega o contrato de cima da mesa e, em um movimento dramático, rasga as folhas em pedaços. O som do papel sendo destruído ecoa como um trovão. Os pedaços caem como neve sobre a mesa, deixando todos em estado de choque. Enquanto o silêncio se instala novamente, Mércia encara Volney. Você achou que podia brincar com a nossa família? Comigo? Sua voz agora é um sussurro carregado de ameaças. Volney dá um passo para trás, mas seus olhos brilham com algo mais do que raiva. E então, como se o próprio universo conspirasse contra ele, uma figura inesperada aparece nos bastidores. Enquanto o caos se desenrola na sala de reuniões, um murmúrio corre pelos corredores do resort. Uma sombra discreta se move entre os bastidores. Molina, vivo, como um fantasma que se recusa a ser enterrado, ele observa tudo de longe, escondido atrás de uma parede de vidro fosco. Seus olhos, brilhantes com um misto de malícia e estratégia, seguem cada movimento de Mércia, como um maestro orquestrando uma sinfonia sombria. Eles acham que podem me apagar, murmura Molina para si mesmo, um sorriso enviesado dançando em seus lábios. Mas o jogo mal começou. Dentro da sala, Mércia permanece de pé, com uma postura que exala poder. Volney, por outro lado, tenta se recompor, mas a derrota já está estampada em seu semblante. Enquanto ele olha para os papéis rasgados no chão, algo dentro dele parece se partir. Você não sabe com quem está lidando, Mércia! Grita Volney, sua voz carregada de fúria e desespero. Eu ainda tenho aliados, e eles não vão deixar barato. Mércia o encara inabalável. Seus aliados? Ela ri, um som seco que gela o ambiente. Ah, Volney, seus aliados são tão úteis quanto um fósforo molhado. Nesse momento, Molina, ainda oculto, observa com atenção. Ele pega um celular, digita uma mensagem rápida e a envia. A câmera foca na notificação aparecendo no celular de Mércia. Ela o lê discretamente, seu olhar endurecendo ainda mais. Molina sabe exatamente o que faz, como um predador que conhece o ritmo da sua presa. Enquanto isso, Mavi tenta intervir novamente, a voz trêmula. Nós podemos resolver isso de outra forma, sem expor nossa família assim. Resolver? Mércia vira-se para o filho, seu olhar, um misto de decepção e autoridade. Você acha que há algo para resolver com mentiras e conivência? Nesse instante, um dos acionistas se levanta, quebrando o silêncio constrangedor. Mércia, isso é sério.
Se o que você diz é verdade, precisamos de provas para interromper qualquer negociação com a Calcan. Antes que Mércia possa responder, a porta da sala range novamente. Uma figura alta, vestindo um terno escuro impecável, entra com passos calculados. Sua presença é como um relâmpago em um céu já carregado de tensão. Molina está ali vivo e pronto para virar o jogo. Mércia aperta os dedos ao redor do celular, o olhar cravado em Molina, que agora ocupa o centro da sala como uma peça-chave caída de um tabuleiro esquecido. O silêncio é tão pesado que parece que ninguém ali ousa respirar. Ele dá um passo à frente, o som do sapato contra o chão reverberando como um eco sinistro. Surpresos em me ver? Molina pergunta com uma voz baixa, mas afiada como uma navalha. Seus olhos, cheios de um mistério que ninguém decifra, percorrem a sala até pousarem em Mércia. Ou deveria dizer, aliviados. Volney, que até então parecia incapaz de articular qualquer coisa, avança um passo. Seu rosto, uma mistura de pavor e incredulidade. Isso é impossível! Você está morto! Ele vocifera, a voz rachando no final. Morto? Molina arqueia uma sobrancelha, deixando escapar uma risada abafada, quase debochada. Ah, Volney. Sua imaginação sempre foi limitada. Mércia finalmente quebra o feitiço que Molina lançou sobre a sala inteira, cruzando os braços como se desafiasse o universo. Então é isso. Sua voz é firme, mas há um brilho perigoso em seus olhos. Você acha que pode simplesmente reaparecer e virar essa situação ao seu favor? Eu não acho, Mércia. Eu sei, Molina responde, aproximando-se mais um passo dela. Há algo na forma como ele a encara que faz com que a tensão suba ainda mais. Enquanto isso, Mavi permanece paralisado no lugar, como se tentasse se tornar invisível. Mércia o percebe e algo se acende em sua mente. Ela se vira para ele abruptamente. E você? Mércia dispara, a voz carregada de uma raiva contida. O que sabia disso, Mavi? Mavi tenta responder, mas as palavras morrem na garganta. Seus olhos se desviam, e isso é tudo o que Mércia precisa. Claro, sempre escondendo alguma coisa, não é? Ela balança a cabeça, sua voz agora mais baixa, mas com uma carga emocional que preenche a sala. Molina, por outro lado, parece estar se divertindo com a situação. Ele retoma sua postura altiva, olhando para Volney com um sorriso malicioso. Você achou que me tirar do jogo seria tão fácil assim? Pena, Volney. Parece que suas jogadas brilhantes estão te colocando em xeque. Volney tenta recuperar o controle, avançando com o dedo em riste. Não me venha com ameaças veladas, Molina. Isso ainda não acabou. Ah, mas acabou, Volney. Para você. Molina então retira de seu bolso um envelope selado e o joga sobre a mesa. O som do papel contra a madeira é como um tiro disparado no silêncio. E para sua fiel escudeira, Viola. O nome de Viola paira no ar como uma bomba prestes a explodir, e Mércia percebe o que está por vir antes mesmo de Molina abrir a boca novamente. O caos está apenas começando. A tensão na sala de reuniões é quase palpável, como se o ar tivesse ficado mais denso a cada palavra dita. Mércia, agora em pé no centro da sala, mantém a cabeça erguida enquanto encara Volney com um olhar que poderia perfurar aço. Ele, porém, não recua. Ao contrário, avança um passo, tentando resgatar algum resquício de autoridade. Você perdeu a noção, Mércia, Volney diz, o dedo apontado para ela. Sua voz trêmula, mas há uma pitada de desespero disfarçada de coragem. Sem esse contrato, a empresa está condenada. Você quer destruir tudo o que construímos? Mércia inclina a cabeça. Um sorriso frio se forma lentamente em seus lábios. Não confunda nós com você, Volney. O que você construiu foi uma farsa, e eu só estou limpando a sujeira antes que ela se espalhe ainda mais. Os acionistas trocam olhares inquietos, como se estivessem assistindo a um duelo onde cada golpe é mais afiado que o anterior.
Mavi, ao lado, parece dividido entre a lealdade à mãe e a vontade de defender o padrasto. Ele tenta intervir mais uma vez, erguendo a voz com dificuldade. Nós podemos conversar sobre isso, ele implora. Não precisa ser assim, na frente de todo mundo. Já chega, Mavi. Mércia o corta com um gesto brusco, sua voz ecoando pelo salão. Você quer proteger Volney? Então me diga, você também está envolvido nesse golpe? A pergunta paira no ar, como um trovão prestes a explodir. Mavi balança a cabeça, mas sua hesitação o trai. Antes que ele possa responder, Volney avança novamente, tentando recuperar o controle da situação. Isso é loucura, Mércia! Ele grita. Eu fiz tudo isso para salvar a empresa, para salvar nossa família. Família? Mércia ri com amargura, cruzando os braços. Desde quando trair e enganar viraram formas de salvar uma família? Nesse instante, Molina dá um passo à frente, interrompendo a troca de acusações com um gesto calculado. Chega de melodrama, ele diz, sua voz cortante. O que importa agora é que a verdade veio à tona. E, Mércia, você não é a única que sabe usar segredos como arma.